Boa noite, meus amigos, minhas amigas. A gente está aqui hoje com mais uma convidada, né, dessa vez, a professora Renata Cortez. A professora Renata é uma grande amiga, mais um grande parceiro que a ANEP propiciou para mim. Eu sou grande fã dessa associação por conta desses contatos que ela permite. A professora Renata, ela é registradora civil e tabeliã do Estado de Pernambuco, que a torna por demais capaz para esse tema que a gente vai tratar. É mestre em Direito e especialista em Direito Processual Civil pela Unicap, é membro da Comissão Geral do Projeto Mulheres no Processo, do IBDP, que é um projeto também sensacional, que não conhece, tem que conhecer, que realmente traz nomes muito bons. É membro da ANEP, como eu já falei, é coordenadora da pós-graduação em Direito Notarial e Registral do SES, Recife, e da pós-graduação em Advocacia Extrajudicial da IAJUF, Unirios. É coautora do livro Fazenda Pública e Execução, com o nosso amigo Marco Aurélio Peixoto, que eu acho que eu vi a mão dele aí atrás agora há pouco. Foi não, Né? foi minha filha aqui que passou pegando o papel. Pois é, mas é um livro sensacional também, fica a dica aí para todos os alunos que gostam de execução e execução de fazenda pública, é um livro muito, muito bacana. Mas é isso, eu convidei a professora Renata hoje porque ela é uma das grandes estudiosas desse tema que tem quase monopolizado a pauta do processo de execução nos debates desse ano e está se intensificando, não é? O professor Sica, que é uma pessoa que eu admiro muito, no grupo de pesquisa dele da PUC, está trabalhando nisso, né? Agora está centrado nisso, então é um tema muito legal. A gente já teve a ESA de São Paulo fazendo um congresso só sobre esse assunto, então Isso. não tem mais um congresso de direito processual que não tenha um painel dedicado a isso, que mostra a relevância como esse tema está crescendo. E é um prazer, um privilégio a gente ter uma pessoa que conhece esse tema, que envolve da teoria do direito aos aspectos mais operacionais, então é muito abrangente. E aí, sem prolongar muito, Renata, a gente quer lhe ouvir, eu vou sempre, como eu até falei para vocês, vai ser um bate-papo, mas eu vou jogando aqui algumas ideias para que você possa desenvolver. E começando dessa parte mais de teoria do direito, tem uma questão que é essencial, porque a Constituição, ao prever o princípio do devido processo legal, diz que ninguém vai ter o seu patrimônio atingido senão com o devido processo legal. E daí o pessoal, a doutrina, de modo geral, faz um salto no sentido de dizer que há um monopólio da força legítima pelo Estado juiz, e disso se retira uma ideia que eu acho que não é correta, mas eu queria ouvi-la, porque vai desenvolver isso certamente com mais propriedade, de que haveria uma reserva de jurisdição para a execução e, portanto, essa discussão não poderia nem iniciar, né? Mas eu queria ouvi-la sobre esse primeiro ponto, né? Do fundamento básico. A gente pode desjudicializar a execução ou, por conta de tudo isso que eu falei, a gente fica amarrado à execução dentro do judiciário? Bom, primeiramente, muito boa noite, Nilson. Realmente uma alegria enorme participar aqui da tua aula, seus alunos da graduação, seus alunos da pós-graduação. De fato, a ANEP é uma grande associação, acho que só quem faz parte da ANEP consegue entender as raízes que a gente vai fincando na associação e entre os associados. Então, é uma alegria realmente ter a sua amizade, participar aqui de uma aula sua e para falar realmente de um tema que tem me chamado a atenção por dois motivos, né? O primeiro deles, na verdade, por três motivos, né? O primeiro deles é porque sempre fui estudiosa de direito processual. O segundo é que sempre fui estudiosa das temáticas relacionadas à execução, né? E, em terceiro lugar, porque, apesar de ter sido servidora pública por 16 anos, né? Servidora do Poder Judiciário, por 16 anos, eu assumi há 2 anos e 8 meses, mais ou menos, assumi a delegação de serventias notariais de registros, eu sou titular de um cartório, e evidentemente que isso faz com que a gente comece a mergulhar nos estudos relacionados à atividade que a gente desempenha. Então, eu tenho feito muito isso, estudado temas que se relacionam à minha atividade, mas que também
mexem com processo civil, né? Inclusive, o objetivo de fazer, de me submeter a doutorados esse ano, se Deus quiser, todos eles, o objetivo é realmente escrever sobre esse tema, o tema da desjudicialização, o tema da atuação das serventias notariais de registros. Então, realmente é um tema que eu tenho estudado bastante, é um tema que a gente tem escrito bastante. Eu tenho, na verdade, feito uma parceria com uma das professoras que foi daquelas que foi uma das principais responsáveis mesmo pelo próprio projeto, né, que é a professora Flávia Ribeiro, que tem uma coluna no Migalhas, então a gente está escrevendo periodicamente sobre a desjudicialização. Foi ela junto com o professor Joel também, Dias Figueiredo, mas assim, a tese foi dela, né, a tese dela de desjudicialização da execução e justamente direcionando para as serventias, para os tabelionatos de protestos, né, então a gente tem feito essa parceria, então é um tema realmente muito instigante, muito interessante. Em relação a esse primeiro ponto, essa primeira pergunta, é de fato uma premissa, né, Nilson, porque aí a gente tem que passar por ela para chegar em todos os demais pontos do PL, né? Então, na verdade, são 2 pontos iniciais que a gente precisa abordar quando fala de desjudicialização da execução. Primeiro, de fato, essa questão se há ou não reserva de jurisdição para atos executivos, e um segundo ponto é se o projeto ele viola de algum modo, a própria garantia de inafastabilidade do controle jurisdicional. Então, são os primeiros 2 pontos que a gente precisa tratar, né? Em relação à reserva de jurisdição, ao que tudo indica, o que há, na verdade, é a meu ver, com todo o respeito, né, de quem escreve, de quem pensa diferente, mas me parece que há um certo equívoco na interpretação do que seja o princípio da reserva de jurisdição, né? O Supremo Tribunal Federal, normalmente, como é que ele interpreta a reserva de jurisdição? São aqueles dispositivos constitucionais, Nilson, que efetivamente estabelecem, são aquelas normas que estão na Constituição, que estabelecem que determinadas questões têm que passar pelo judiciário, necessariamente pelo Poder Judiciário. Normalmente, essa reserva de jurisdição, ela está atrelada àqueles procedimentos em que há, por exemplo, uma interceptação telefônica, né? Em que há algum tipo, tem lá, por exemplo, um outro exemplo que a gente pode dar aqui, a inviolabilidade do domicílio, que só pode adentrar em caso de flagrante delito ou por decisão judicial, por ordem judicial. Então, você tem uma disposição constitucional que expressamente diz que há necessidade de intervenção judicial relativamente àquele tema. E isso não acontece em relação aos atos executivos. Como você muito bem disse, o que a gente tem na Constituição é a regra de que não haverá privação da liberdade nem privação dos bens sem o devido processo legal. E aí, o primeiro ponto que a gente precisa tratar quer dizer que só há devido processo legal no ambiente judicial, né? Então, quando se trata de devido processo legal, nós não estamos nos restringindo aos processos que tramitam na justiça. Nós estamos tratando de qualquer tipo de processo. Né? A própria Constituição, no inciso seguinte, ela vai estabelecer que nos processos judiciais ou administrativos devem ser garantidos o contraditório e a ampla defesa. Então, veja que já há uma amplitude aí do que é processo. Né? Então, processo judicial ou administrativo. A grande questão é que a gente, até hoje, nós temos essa dicotomia, né? O processo ou é judicial ou não é judicial. E quando não é judicial, chama administrativo. Quando, na verdade, a gente precisaria construir uma teoria sobre o processo extrajudicial. Né? Para a gente ter um conceito aí mais amplo que abarcasse esses processos que, no meu entender, são processos que tramitam nas serventias extrajudiciais. Então, na verdade, a meu ver, há uma equivocada interpretação sobre a reserva de jurisdição no sentido da prática de atos executivos, porque o que a Constituição estabelece é que deve haver o processo devido, né? O devido processo legal, o que deve ser garantido em qualquer tipo de ambiente, inclusive no extrajudicial. Então, se eu tenho um processo tramitando num cartório, esse processo precisa estar também precisa respeitar todos os consectários do devido processo legal. Né? Então, você veja que, por exemplo, nós atuamos ali diuturnamente com motivação de decisão. Eu não posso, por exemplo, exemplificando, né? Eu tenho aqui uma serventia, um cartório de registro civil, e uma pessoa quer dar entrada num casamento.
né? E aí eu nego, porque eu entendo que a documentação que a pessoa apresentou é uma documentação insuficiente. O certo é que a gente faça uma nota fundamentada, apresente uma justificativa por escrito para aquela negativa, uma decisão, ou seja, uma decisão fundamentada. Já né? trabalha Então, a cognição, não é? Aquele não, mito de que não há cognição fora do judiciário também é outro ponto. a gente trabalha a cognição o tempo todo, né? Acho que muita gente não conhece, desconhece a estrutura e o funcionamento dos cartórios, e isso dificulta muito a compreensão, não é? Porque essa falta de ambientação, essa falta de conhecimento das pessoas a respeito de como funciona a atividade, dificulta muito esse processo. Já há algumas ideias preconcebidas que já funcionam como bloqueio para que se efetivamente conheça a atividade. Eu vou dar só um exemplo aqui. A minha serventia, meu cartório, é um cartório de registro civil. Né? E semana passada eu fiz um procedimento lá no cartório de reconhecimento de filiação socioafetiva. O que é que eu fiz nesse procedimento? Eu recebi um requerimento, eu analisei o requerimento e os documentos que a parte apresentou, verifiquei se ela preenchia os requisitos, ouvi as partes interessadas, ouvi testemunhas e dei uma decisão, né? Dizendo se aquela pessoa poderia ou não fazer o reconhecimento da mãe, né? Uma mãe socioafetiva. Ou seja, eu fiz tudo que um juiz faz no procedimento judicial. Né? Então, é uma atividade cognitiva, sem nenhuma dúvida. Agora, claro que a gente também tem uma atividade ali, Nilson, muito, em alguns momentos, muito mecânica, né? Por exemplo, o ato de reconhecer firma, o ato de autenticar um documento. Aí a gente está habituado com esses atos e acha que o cartório só faz isso. Mas o cartório tem uma atividade diária, sim, cognitiva. Né? Que é o mais Então, popular, não é? O mais popular e talvez por isso gere essa distorção de conhecimento. Exatamente. Então, assim, esse primeiro ponto da reserva de jurisdição me parece que é uma leitura equivocada mesmo, de que não há devido processo no ambiente fora do ambiente judicial. Tem que ter. Então, se eu tenho um processo tramitando num ambiente extrajudicial, ali tem de ser respeitado também o devido processo, ainda mais quando há possibilidade de se acarretar prejuízos. O outro ponto, né, que se relaciona com esse, mas que é diferente, né, é parecido, mas é diferente, que é a garantia de inafastabilidade do controle jurisdicional. Aqui a gente está falando da reserva de jurisdição. Quando fala de reserva de jurisdição, são aqueles dispositivos constitucionais, como eu disse, que vão estabelecer que determinadas questões têm que passar pelo judiciário, que não é o caso dos atos executivos. Os atos executivos, repito, precisam respeitar o devido processo legal. No que diz respeito à inafastabilidade do controle jurisdicional, aí a gente tem um problema um pouco maior, mas que também pode ser superado. Por quê? Porque a garantia de inafastabilidade do controle jurisdicional está onde na Constituição? Está lá no artigo 5º, inciso 35. E o que é que diz o artigo 5º, inciso 35? Que a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça de lesão a direito. Então, aí você teria, aí sim, uma cláusula que exige a intervenção judicial ou que diz que, olha, a lei, ela não pode impedir a parte de acessar a via judicial quando estiver sofrendo uma lesão ou uma ameaça de lesão a direito. E aí nós temos, para esse ponto especificamente, nós temos, primeiro, vários autores, vários pesquisadores, eu vou citar aqui uma delas, que é a professora Rosalina Freitas, que é colega minha aqui de Recife, certamente você conhece também, que defendeu recentemente a tese de doutorado dela, propondo uma releitura do princípio da inafastabilidade, justamente, Nilson, para dizer que a leitura do artigo 5º tem que sofrer uma mutação constitucional para se adequar à nova realidade do que é a jurisdição. Né? Então, seria a leitura ideal desse dispositivo seria de que não se pode afastar da apreciação jurisdicional, que é inclusive o que consta do CPC. E aí, você partindo dessa ideia de que não se afasta da apreciação jurisdicional, você poderia admitir o exercício da jurisdição fora do ambiente judicial, que é o que já acontece, por exemplo, na arbitragem, né? É o que acontece em vários outros ambientes, né? O próprio, alguns processos que tramitam, por exemplo, no legislativo, né? Nós temos aí atuação legislativa em procedimentos de natureza jurisdicional, há uma atuação jurisdicional ali, né? No julgamento, por exemplo, do presidente da República, dando um exemplo aqui, né? Há um julgamento ali, há uma cognição, né? E não só nessas situações, mas em outros tipos de ambientes, como ela exemplifica, por exemplo, justiça desportiva, vai mencionar outros ambientes em que você tem
a possibilidade de decisão de atividade cognitiva, enfim, que possibilitariam o exercício dessas atividades fora do ambiente judicial, e ela vai mais além, Nilson. Ela diz que, além de se fazer essa releitura para se admitir o exercício da atividade jurisdicional fora do judiciário, na visão dela, não deve haver sequer controle. Tá? Então, quando você admite que a jurisdição seja exercida fora do judiciário, não deveria sequer haver controle judicial sobre aquela atividade, né? Então, é o que acontece, por exemplo, com os tribunais de contas, né? Que exercem ali uma atividade também jurisdicional, mas que a parte pode, em determinadas situações de prejuízo, recorrer ainda ao judiciário, né? É um pensamento bem adiante, mas só para acalmar, né? Aqueles que realmente, não, mas aí você está partindo de uma construção teórica, né? De que ainda não é totalmente aceita, que é uma visão de um autor, tem outros autores que pensam a mesma coisa. Mas, Nilson, a bem da verdade, o projeto, o PL 6204, ele não afasta por completo o exercício da atividade jurisdicional. Não. Desculpem, o exercício da atividade jurisdicional pelos juízes, né? Pelo judiciário. Por quê? Porque ele remete à justiça diversas situações, por assim dizer. Por exemplo, no caso, quem é que vai fazer a apreciação e julgamento dos eventuais embargos à execução? Não é o titular do cartório, não é o agente de execução. Vai para o juiz de direito. Se a parte se sentir prejudicada por algum ato praticado pelo agente de execução, só aqui explicando, tá, pessoal? O agente de execução, pelo projeto de lei, que é o projeto 6204, ele prevê que o agente de execução vai ser essa pessoa que vai que vai realizar praticamente todos os atos executivos, tá? Praticamente todos os atos executivos. Citação, análise de petição inicial, penhora, alienação dos bens, quase todos os atos executivos vão ser realizados por esse agente de execução, que, segundo o PL, seria o tabelião de protestos. Mas, repito, o PL, ele não estabelece que todos os atos serão praticados pelo agente de execução, mas resguarda a atividade judicial para aquelas situações em que a parte alegue prejuízo, nas situações de uso de força, quer dizer, o uso da força seria solicitado pelo agente de execução ao juiz de direito. E uma coisa que é interessante, Nilson, é que muita gente também não sabe, mas a nossa atividade já tem uma interlocução muito interessante com o judiciário e com o Ministério Público. Não é? As pessoas acham, o cartório já tem diuturnamente uma interlocução com o judiciário e com o Ministério Público em diversos procedimentos. Por exemplo, eu mencionei aqui o reconhecimento socioafetivo de paternidade. Se esse procedimento envolver pessoas entre 12 menores de 18 anos, de 12 e menores de 18, eu tenho que enviar para o Ministério Público. Eu não envio para o juiz. Veja que interessante. Eu só mando para o Ministério Público. Que se der o parecer favorável, eu já posso fazer o registro. Basta a intervenção do Ministério Público. Em relação ao juiz, a gente tem intervenção do juiz o tempo todo. Por exemplo, no casamento. O casamento, eu não preciso mandar o processo para o juiz. Mas, se houver apresentação de algum impedimento para o casamento, a gente manda para o juiz analisar. Né? No registro de imóveis, se o registrador se negar a fazer o registro, a parte foi lá e protocolou, sei lá, uma escritura pública de compra e venda, e aí o registrador se nega a fazer o registro, alegando algum defeito naquele instrumento, por exemplo, se a parte discordar, a parte leva a discordância dela ao registrador, e o registrador vai fazer uma coisa que é chamada de suscitação de dúvida. Ele leva aquela questão para análise do juiz. E a decisão final é do juiz. Então, a professora Flávia, agora a outra Flávia, né? A professora Flávia Pereira Rio, né? Ela também é registradora, né? Registradora também, estudiosíssima desses temas também. Ela tem um posicionamento que ela já defende há muitos anos e que é muito interessante, que é o judiciário, Nilson, como última ratio. O que ela quer dizer com isso? É que eu uso outras vias. E quando eu esgoto essas outras vias, ou quando eu tenho nessas outras vias uma situação de prejuízo, aí sim eu levo ao judiciário. Ela defende muito isso na autocomposição, não é? No estudo da autocomposição. Exatamente. Então, ela defende a ideia do judiciário como última alternativa e não como primeira. Então, eu não vou usar o judiciário
para praticar os atos, aqueles atos que são atos padrão da execução, mas se houver prejuízo, se houver uma situação de lesão, de ameaça de lesão, de uso de força, de dúvida, eu posso levar ao judiciário. Então, você não tem, no meu entender, uma violação frontal ao artigo 5º, inciso 35 também da Constituição. Renata, eu concordo em número, gênero e grau com você até esse ponto. Eu conheço um pouco da sua posição, tem alguns pontinhos de divergência que, se der, a gente até discute aqui, mas nesse primeiro passo, eu sou 100% de acordo. Eu até falo que a desjudicialização da execução não é mais uma questão de si, mas é de como e quando. Esse projeto tem uns pontos que talvez possam ser aprimorados e quando isso virá. Mas que vem, né? Nesse ponto aí, eu acresceria a questão do medo do novo. Porque para todo lugar que a gente olha, tem um pessoal defendendo a desjudicialização de tudo. Aí, na hora que você vem com a proposta de desjudicializar, diz, não, pera lá, a gente tem que ver, né, e começa esse receio. Mas, Renata, tu já entraste aí numa série de pontos que eu queria falar, que era do porquê dos cartórios. Sim. Né? E aí, além desses aspectos mais funcionais, eu acho que tem outros pontos que são importantes, a capilaridade, fiscalização da corregedoria. Eu quero que você desenvolvesse um pouco isso e me dissesse por que não é o caso de desestatizar efetivamente. Por que eu não dou logo um salto e não só levo isso para o cartório, que é uma desjudicialização, mas mantém na mão do Estado, já que é um delegatário, e por que eu não levo isso para permitir que, por exemplo, câmaras arbitrais, câmaras privadas de mediação, os próprios escritórios de advocacia ou alguma empresa especializada possa também efetivar? Onde estaria o limite? Até onde eu poderia ir? Bom, esse é um ponto que, normalmente, pelo fato de eu ser delegatária, né, sempre parece que a gente está ali trabalhando pela classe, né, ou que a gente está ali defendendo, né, estamos totalmente enviesados. Veja, existem alguns argumentos. Eu não penso, Nilson, que há uma necessidade de afastar totalmente outros profissionais. Mas eu penso que há um conjunto de argumentos que favorece essa desjudicialização para os cartórios, de modo prioritário. E penso eu que essa desjudicialização, ela não deve acontecer nesse momento inicial para todo mundo. Então, penso eu que deve começar com uma classe. E aí, depois, a gente desenvolve para outras, vendo os resultados daquela classe. Primeiro ponto é que, indiscutivelmente, isso aí não sou eu que estou dizendo, é a nossa realidade legislativa, é a nossa realidade normativa. A maior parte dos instrumentos normativos, leis, quando eu digo leis federais mesmo, leis advindas do Legislativo Federal, mas também instrumentos normativos, inclusive de caráter administrativo, vindos, por exemplo, do Conselho Nacional de Justiça, tem uma preferência pelos cartórios. A maior parte dos procedimentos desjudicializados tramita nos cartórios. Aí aqui a gente pode dar vários exemplos. Eu mencionei aqui o reconhecimento socioafetivo de paternidade, mas nós temos todo mundo conhece, as escrituras de inventário, partilha, divórcio, extinção da união estável. Nós temos ainda no ambiente dos cartórios de registro civil, tem registro tardio, retificação administrativa, tem o procedimento do casamento homoafetivo, né, que evidentemente que é o casamento de pessoas do mesmo sexo, mas tem também a questão do registro direto em cartório das situações de reprodução assistida, inclusive envolvendo pessoas do mesmo sexo também, o registro direto em cartório das situações do que a gente conhece como barriga de aluguel, né? Uma série de procedimentos que tramita também nos registros de imóveis, a exemplo da usucapião extrajudicial, né? Então, a gente tem aqui, eu poderia listar para você aqui uma infinidade de procedimentos que tramita em cartório. A maior parte, quando você tem uma lei que pensa em desjudicializar, manda para os cartórios. E por que isso? Por que os cartórios são tão bons? Primeiro, os resultados, né? A gente tem resultados. Nós temos números para mostrar que esses procedimentos em cartório tramitam
muito mais rápido. Você pega um procedimento de uso capião, Nilson, que na justiça às vezes demora 5, 10 anos, em cartório demora 6 meses, 1 ano. Você tem procedimento de inventário que na justiça todo mundo sabe que é demorado, demora não sei quantos anos, em cartório tem, dependendo, pode demorar 2 meses, 3 meses para ser finalizado. E isso é uma realidade. O procedimento é desjudicializado e há um sucesso naquela desjudicialização. Isso é um ponto, que a gente não pode descartar. Porque você faz a desjudicialização e aquilo não funciona, não tem condição. Né? Então, quando a gente tem os números, quando a gente tem os resultados para apresentar, isso fica mais evidente. Isso é o primeiro aspecto. O segundo aspecto você já mencionou, que é a capilaridade. Né? Então, tem cartório em todo lugar. E aí, isso é um ponto que, em relação, sim, aqui eu estou vendo aqui um comentário da verbação premonitória, tem protesto de decisão judicial, nós temos o próprio Instituto da Fraude e Execução, que está totalmente atrelado à verbação em cartório, a gente tem ainda no procedimento, ainda no CPC, vários procedimentos desjudicializados, tem lá no escondidinho, tem a verbação direta do divórcio estrangeiro, que é um ponto interessantíssimo, que precisaria, em tese, de homologação no STJ. Mas quando é aquele divórcio puro, sem nenhuma previsão em relação a filhos, a guarda, a partilha, pode fazer direto em cartório sem intervenção judicial. Tem aquele procedimento, daqui a pouco eu me lembro do outro, que é bem escondidinho, que está lá no Código Civil, mas que pouca gente utiliza, mas que é bem interessante também, que tramita. Daqui a pouco eu lembro a disposição. Então, a gente tem uma série de instrumentos, inclusive previstos no CPC, de desjudicialização. Isso é um ponto que não dá para a gente discutir. O outro ponto é a capilaridade. E essa questão da capilaridade tem sido referida como aspecto negativo em relação aos cartórios de protesto, porque o que se diz aqui, não tem cartório de protesto suficiente para abarcar a quantidade de execuções que vem do judiciário. O que as pessoas geralmente não sabem, desconhecem, é que, apesar, você disse muito bem, Nilson, que a atividade notarial e registral, ela é delegada. Mas, apesar de ser uma delegação, é uma delegação sui generis. E isso precisa ser esclarecido também. É uma delegação sui generis em que sentido? Porque a gente não faz contrato administrativo com o Estado. A gente não tem contrato, não é concessão, não é permissão, não é autorização de serviço público. É uma delegação depois de um concurso público. Então, você faz um concurso público para ser delegatário. Apesar de fazer concurso público para ser delegatário, você não é servidor público. Nós não somos servidores públicos, nós somos agentes privados em colaboração com o poder público. Num sentido mais amplo, até o delegatário é até considerado como agente público. Mas não é servidor público, só é servidor público para fins penais. Então, a gente não recebe salário. Só para a parte ruim, não é para a parte boa. Pois é. Então, nós não somos servidores. Apesar de não sermos servidores, de não recebermos salário, nós somos fiscalizados pelo Poder Judiciário. Por isso que há essa confusão. Porque a fiscalização ela é feita pelo Conselho Nacional de Justiça e pelas corregedorias locais. Então, por exemplo, eu aqui em Pernambuco, eu estou vinculada à minha corregedoria aqui do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Agora, vinculada em certa medida, porque eu tenho autonomia para a minha atividade, porque a gente exerce a atividade em caráter privado. O que é que significa dizer isso? Que eu que alugo o imóvel, eu que contrato os funcionários pela CLT, eu que pago os equipamentos e pago os sistemas, eu que pago energia, água. Então, é como se fosse uma empresa. Ah, Renata, mas é uma empresa? Não, não é uma empresa. Porque toda atividade, ela é feita na pessoa do titular. Então, até imposto de renda, a gente paga imposto de renda da pessoa física. Né? Então, veja como é uma atividade muito sui generis, né? Ela tem um misto de público e privado. A atividade, ela é pública, mas exercida em caráter privado, né? Então, veja, é uma atividade pública, mas exercida em caráter privado. É uma delegação? Sim, mas é uma delegação sui generis, porque é feita através de concurso público. Né? Então, tem uma série de questões aí. Então, a delegação para os cartórios é a delegação para o exercício da atividade em caráter privado. Tá? É uma atividade pública exercida em caráter privado. Então, isso é algo que precisa também ser esclarecido. Embora a gente seja delegatário, a atividade é exercida em caráter privado. Então, o que se pretende é delegar para agente privado. Tá? Então, nós não somos agente público para determinar. Como eu disse, é um misto. A atividade e a natureza da atividade, ela é muito confusa. Mas
Isso está dito na Constituição e na Lei de Regência. É um agente em colaboração e a atuação é em caráter privado. O que a Constituição fez, na verdade, foi privatizar a atividade. Veja que como é interessante. Antes é que era público, totalmente público. Quando quem atuava, quem titularizava um cartório era indicado ou pelo presidente do tribunal, ou pelo governador, aí era público mesmo. Mas hoje não, hoje a atividade é exercida em caráter privado. Então é bom esclarecer isso, porque não é delegação para um agente público, tá? É a delegação para um agente que vai atuar em caráter privado. Então, o primeiro argumento é o argumento da própria, de uma destinação natural para as serventias. E por que essa destinação acontece para as serventias? Pelo fundamento constitucional da atividade, pela fiscalização constante feita pelo próprio Poder Judiciário. Quer dizer, eu delego uma atividade... Veja, Nilson, que coisa prática. Eu delego uma atividade que quem realizava era eu, com exclusividade, eu delego para alguém que é fiscalizado por mim mesmo. Quer dizer, é a delegação fiscalizada pelo ente delegante, né? É a atividade delegada fiscalizada pelo ente delegante. Quando você tem, por exemplo, você me coloca a figura do advogado, quem vai fiscalizar a atividade do advogado não é o ente delegante, é o ente, vai ser a própria OAB. Então, já dificulta um pouco, porque a rigor, quem deveria fiscalizar a atividade daquele que atua de forma delegada é o ente delegante. Então, você teria essa dificuldade, por exemplo, em relação aos advogados, né? Aí você fala, em relação a árbitros, por exemplo, delegar para o árbitro é o mesmo que delegar para a gente, não tem diferença, entendeu? Porque nós somos agentes privados, como disse. E a grande diferença, repito, a meu ver, me parece que é essa fiscalização pelo próprio ente delegante, que é o item central, né? Além da fiscalização constante pelo próprio judiciário, também a responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade subjetiva. A responsabilidade do delegatário, ela é subjetiva. Apesar, você vai dizer, poxa, mas devia ser objetiva. Mas a lei estabelece que é subjetiva. Só que a lei estabelece que o delegatário responde por seus atos e pelos atos de seus prepostos. Por exemplo, qual é a legislação que trata da advocacia que vai estabelecer que o advogado responde pelos atos dele e pelos atos dos prepostos dele? Ou é o próprio advogado que vai fazer os atos executivos ou ele vai delegar também? Ele vai delegar. Então, você precisa construir uma normativa para tratar disso, quando já tem pronta. A normativa para isso, nos cartórios, já está pronta. Então, é só aproveitar a estrutura já existente. Né? Então, o outro argumento que se usa é que não tem cartório suficiente. Mas, veja, a quantidade de cartórios é um problema de fácil solução. Por quê? Porque a criação de cartório, Nilson, é feita por lei, certo? Mas a criação é feita por lei, o único trabalho é fazer a lei, porque a lei e o concurso, né? O trabalho é fazer a lei, criando os cartórios, e fazer o concurso. Porque depois o trabalho é todo do delegatário. Quem vai instalar a serventia sou eu, com o meu dinheiro. O Estado não contribui com nada nisso. Eu instalei uma serventia do zero. Quando eu assumi a delegação, foi numa cidade do interior aqui de Pernambuco, e eu instalei uma serventia do zero, e eu não tive nenhum apoio financeiro de quem quer que seja. Foi um valor que eu tinha guardado, porque eu sabia que eu tinha que guardar para isso. Então, a instalação do cartório só depende do delegatário. Ah, Renata, mas aí você tem hoje uma estrutura pequena, que não comporta os atos executivos. Eu aumento a minha estrutura. Eu agora, Nilson, eu estou fazendo, em breve, farei uma mudança, porque a minha serventia hoje, meu espaço já não comporta mais meus usuários, nem meus funcionários, nem meu arquivo. Então, o que é que eu faço? Eu me mudo. Entendeu? Então, assim, é como empresa, entendeu? É como empresa, realmente. Então, assim, essa dificuldade que se aponta sobre o número de cartórios, isso, para mim, é bobagem, é um argumento fraco, porque é possível criar novos, é possível instalar novos cartórios, fazendo novos concursos. Agora, sim. Renata, só pegando assim, do operacional mesmo, o que é que o cartório traz de vantagem na facilidade de acesso a dados, pesquisa de endereço, pesquisa patrimonial, que é algo que é mais, que talvez seja um dos gargalos mesmo. Isso. Vocês teriam um benefício nesse ponto? E só uma pergunta, tu estavas tentando lembrar de um procedimento, é a homologação de penhor legal? Homologação de penhor legal, exatamente. Fugiu totalmente o nome, mas a homologação que é totalmente desconhecido, Nilson, mas que eu gosto de chamar atenção para a homologação do penhor legal. Por quê? Porque é o único procedimento, até hoje, que prevê, veja bem, que prevê um ato que
que era do juiz, e que a gente não tem nenhum ato semelhante em nenhum outro instrumento normativo, que é a homologação, certo? Porque, veja, normalmente, o que é que vem para a gente? Por exemplo, a parte entra em consenso e faz a escritura. A parte entra em consenso e faz... Aqui não, aqui apresente os requisitos que o tabelião vai homologar, ele vai fazer o que o juiz faria, verificar o preenchimento dos requisitos e dar uma decisão homologatória, né? Então, eu gosto de chamar atenção para o penhor legal, porque apesar de pouco utilizado, ele tem essa previsão diferente dos outros instrumentos normativos, né? Que prevê ali um ato próprio de juiz, que é a homologação, né? Mas voltando, você perguntou sobre... Me repete aí, que agora fugiu. O operacional, vocês já têm bancos para pesquisa patrimonial? Nesse ponto, traria alguma vantagem a vocês hoje, e não a outra? Não, porque hoje o que a gente faz é o contrário, a gente informa, não é? A gente preenche esses bancos. Hoje nós temos uma série de obrigações legais, legais advindas da lei e advindas de instrumentos normativos do CNJ, né? Diga-se de passagem. Mas a gente tem uma série de obrigações normativas de informação. Então, a gente é que informa, né? Então, eu, por exemplo, no registro civil, eu tenho para mais de 10 informações diferentes que eu distribuo com órgãos públicos. Mas aí, por que essa via tem que ser de mão única? Né? Então, se eu informo para lá, por que que o judiciário não pode compartilhar? A professora Flávia Rio também defende, Nilson, a cooperação entre o judiciário e as serventias extrajudiciais. Eu ia levantar a bola por isso. Você sabe que é um dos temas que eu estudo, cooperação judiciária, e o CNJ está agora à porta de publicar uma resolução e traz esse detalhamento da cooperação interinstitucional. Isso. E aí minha pergunta, na verdade, era na contramão. Era dizer o seguinte: será que eu preciso desjudicializar a execução para ter esse benefício do cartório? Ou eu já poderia fazer isso mantendo o processo judicializado e cooperando com o cartório? Isso é uma pergunta que eu estou fazendo, que me passou na cabeça. Eu não tenho posição firmada, queria muito ainda desenvolver essa ideia, queria lhe ouvir sobre isso. Veja, Nilson, eu penso que sim, que é possível. É possível. Veja só, a proposta do PL é muito ousada. Né? Se a gente pega o PL por inteiro, né, ela é uma proposta muito ousada. Então, ela transfere... Veja, que até hoje, Nilson, nós não temos nenhuma norma, que transfere de modo obrigatório o procedimento da justiça para o cartório. É sempre facultativo. Né? Esse do obrigatório é um ponto que eu queria discutir. A gente chega lá. Parênteses, porque esse talvez no projeto é o ponto que mais me incomoda. Mas engraçado que eu mudei de opinião em relação a ele. E aí eu te explico depois o porquê, né? Mas nenhum prevê. Então, assim, é uma mudança muito radical, né? E que talvez não seja, de fato, necessária, né? Talvez um modelo cooperativo já fosse contributivo o suficiente para melhorar esses problemas todos. Mas, veja, para isso, ainda assim, precisaria, a meu ver, de uma mudança legislativa, porque a gente não tem hoje apesar de estarem lá previstos os mecanismos de cooperação, a gente não tem hoje delineado como se daria essa cooperação entre o judiciário, por exemplo, e serventias extrajudiciais. Precisaria do instrumento normativo sem nenhuma dúvida. Então, assim, eu até penso que sim, mas eu penso que o projeto traz algumas vantagens, porque, por exemplo, tira do judiciário não só aqueles atos os mais mecânicos, mas tira também alguns atos que seriam menos, vamos dizer, mais incomuns de levar para o cartório, que eu acho interessante que vá. Né? Eu tenho começado a defender o exercício da jurisdição mesmo nos cartórios. Então, por isso... Eu já ouvi falar, refleti muito sobre isso. É bem interessante porque é fora do padrão, né? Totalmente. Veja, eu falei isso numa palestra que eu estava ao lado, éramos eu e Flávia Rio, debatedoras do professor Fred Didier, né? E aí, quando eu falei jurisdição nos cartórios, ele abuticou o olho e fez jurisdição? Eu disse sim. Eu entendo que sim. Agora, é claro, isso é uma construção, não é algo que a gente possa delinear em um parágrafo, né? É uma construção. Mas eu penso que o projeto, nesse além, né, o modelo cooperativo não seria suficiente, porque, por exemplo, o projeto prevê, Nilson, que o titular do cartório tem poderes decisórios.
né? A exemplo da análise da petição inicial, deferimento e indeferimento da inicial da execução, análise de gratuidade, deixa eu ver mais aqui que eu me lembro que está no projeto. Enfim, ele tem agora aqueles pontos que a gente vai esquecendo, mas tem vários pontos ali no projeto que me parecem interessantes do ponto de vista de tirar também, que aí já passa do limite da mera cooperação. Então, por conta disso, é que eu prefiro o PL do jeito que ele está, né? Claro, eu também sugiro algumas modificações no projeto, acho que tem muitas falhas, mas eu prefiro do jeito que ele está, em razão de que ele vai além da cooperação, né? Ele vai além da cooperação. E em relação aos Judiuim, dos Renajude, Bacenjude... 11 programas, né? Esses programas todos, o projeto prevê a integração dos cartórios a esses programas, né? Então, como tem previsão no projeto, então seria um problema resolvido pela própria lei, né? Renata, deixa eu te colocar uma questão. Eu não sei se é pessimista, se é um pouco de dúvida também, mas olha só, eu acompanhei o início da institucionalização da mediação, e eu vi que tinha muito entusiasmo, muita expectativa de que aquilo ia revolucionar. E eu tenho algumas dúvidas se a gente consegue uma mudança em escala com a desjudicialização. Esse é um ponto que realmente tem me tomado muito. Por quê? Porque, por exemplo, eu acho que o benefício seria muito maior de a gente unificar esses 11, 12 sistemas de pesquisa de bens de busca do executado do que levar isso para a execução. E, além disso, eu teria outras formas de solucionar problemas operacionais, como, por exemplo, a cooperação. E tem uma parte do problema que o cartório, eu não sei se consegue resolver. Nós temos um problema de superendividamento, de pessoas que realmente, principalmente agora na pandemia, faliram. Isso não tem como ser resolvido pela desjudicialização. A gente tem o problema da gratuidade da justiça. Eu já lhe ouvi falar, mas queria jogar essa bola aqui porque é um tema interessante para discutir com o pessoal. Então, queria saber, na sua perspectiva, vamos dizer que eu sou comedido na expectativa dos benefícios que a desjudicialização pode trazer. Eu acho que uma parte deles a gente poderia conseguir por outras formas. Qual é a sua expectativa? O que a desjudicialização efetivamente traria de bom? Onde ela funcionaria e onde você acha que ela ainda deixaria a desejar? Veja, o grande problema da execução, se você pega o relatório, né, Justiça em Números do CNJ, quais são os problemas do judiciário? Os problemas do judiciário são a execução em si, porque a execução mais até a fiscal do que a não fiscal, mais até a fiscal do que a não fiscal, mas mesmo assim ainda é um número muito grande de execuções civis tramitando no judiciário. Então, o primeiro ponto, a meu ver, que é o mais relevante, é que retirar isso do judiciário representa um desafogamento do judiciário. E aí o judiciário passa a se ocupar das questões que ele tem que efetivamente se ocupar, né? Eu estava aqui fazendo a releitura do livro Acesso à Justiça, né, do Mauro Capelletti, que é, assim, tão festejado pela doutrina, que já tem aí mais de 30 anos e que continua em voga, né? Você faz a leitura do livro e você vê que ainda é atual, né? E aí ele vai fazendo, Nilson, aquela análise sobre esses procedimentos que tramitam fora do judiciário, né? E aí ele chama a atenção, ele diz, olha, o judiciário é inevitável, o judiciário é indispensável, mas para solucionar determinados tipos de questões, determinados tipos de conflitos. Então, é a ideia mesmo, Nilson, do ambiente adequado para cada tipo de questão, para cada tipo de problema. Então, o que me parece realmente é que o desafogamento, você retira... deixa eu só pegar aqui nos dados, que eu anotei isso aqui, porque eu fiz recentemente até uma entrevista sobre esse tema. Deixa eu pegar aqui para você os dados. Veja, nós temos... cadê aqui? Olha, veja os dados. Nós temos 77 milhões de processos pendentes. Esses 77 milhões de processos pendentes significa exatamente o gargalo,
da Justiça, é a chamada taxa de congestionamento. Para quem desconhece, dá uma pesquisada lá no relatório, é bem interessante de ver os dados. Eu fiz um vídeo no canal do YouTube que eu fiz, analisando esses dados da execução. Ai, que joia. Então, já vou lhe assistir, porque eu, inclusive, mencionei esses dados numa entrevista que eu dei recente, e eu tive que fazer a leitura quase toda do relatório no que diz respeito lá à execução. Então, nós temos a taxa de congestionamento que corresponde a quê? Aqueles processos que entraram e não saíram no prazo de um ano, né? Então, veja, eu tenho 77 milhões de processos, aí veja, desses 77 milhões, 55,8% são execuções, o que corresponde a mais de 42 milhões de processos, de execuções. Mas o grande gargalo do judiciário são as execuções fiscais. Então, desse montante, ou seja, vamos pegar agora os números efetivos aí, dos 42 milhões de processos, 70% são execuções fiscais, certo? Que aí são os grandes responsáveis pelo gargalo do judiciário. Mas qual é a quantidade de processos de execução civil? 12 milhões de processos. É muita coisa, é muita coisa. Então, se eu consigo retirar isso do judiciário, Nilson, já é um grande número a menos de processos que vai desafogar esse judiciário e deixar ele mais livre para analisar aquilo que ele tem que analisar, que aí são as questões conflituosas, são as questões de maior aprofundamento, os hard cases, enfim, aquelas questões que realmente dependem de uma apreciação judicial. Então, eu acho que o primeiro ponto é esse, realmente o desafogamento, não é, do judiciário. Em relação aos problemas da execução, que a gente já tem hoje, que o principal problema da execução, a execução em si, na verdade, é a falta de patrimônio. Evidentemente que é a falta de patrimônio. Então, esse problema por si só, o projeto não vai resolver, porque o projeto não trouxe dentro dele nenhum instrumento a mais do que aqueles previstos no CPC, que pudessem melhorar a situação da execução. O único ponto que eu gostaria de ressaltar e que vem sendo combatido, e eu não entendo por quê, que é a obrigatoriedade do protesto. O protesto prévio. Eu também sou totalmente a favor. Nesse ponto aí, eu sou totalmente a favor. Veja, o protesto, as pessoas não sabem. Sabe por que é isso, Nilson? Porque as pessoas não sabem como funciona o protesto. Primeiro, o protesto é gratuito para o credor. É gratuito para o credor, certo? Segundo, 5 dias está tudo resolvido já. 5 dias. Absurda. Olha, eu tenho aqui os dados também. Se vocês quiserem aí os dados, olha lá. A gente tem uma pesquisa de cartório, específica de cartório. Tá? Deixa eu te dizer aqui os dados dessa pesquisa. É um pouco mais antiga, ela é de 2017 para 2018. Mas deixa eu te falar aqui que é bem interessante. Os dados são muito interessantes também, Nilson. Que isso chama a atenção das pessoas para essa efetividade. Cadê uma pesquisa aqui? Da Noreg, não é? Que ela também da Noreg. Noreg em números, uma coisa assim. A Noreg, exatamente. Eu acho que é cartório em números. Cartório em números. Deixa eu te dizer aqui, viu? Benefícios. Deixa eu te dizer aqui, porque eu fiz uma análise bem interessante desses números. Cartórios e protestos. Deixa eu lhe dizer aqui, viu? É bom a gente dizer os números direitinho, porque chama a atenção, né, para essa... Pronto, tá aqui, olha lá. O nome é o cartório em números. E aí é uma pesquisa do próprio Instituto de Protesto, mas que foi divulgada pela Noreg. De abril de 2017 a março de 2018, tá? Recuperados aproximadamente 2 bilhões de reais para os cofres públicos, o que corresponde a 28,4% dos créditos enviados a protesto, tá? No ambiente privado, mais de 18 bilhões de reais recuperados, o que equivale a 67,9% dos títulos enviados a protesto. É muita coisa. Então, assim, se você coloca o protesto como obrigatório, Nilson, meu Deus do céu, o que você vai reduzir de demanda judicial é gritante, é absurdo, entendeu? Então, eu acho uma proposta interessantíssima do PL. Agora, o que o PL não trouxe, que eu acho que poderia trazer, Nilson, é o chamado PEPEX, que eu não sei se você já trabalhou aí com... Né? Muito interessante, que aí é um procedimento pré-executivo, que aí o projeto não trouxe, mas que pode ser acrescido ao PL. O PL está em tramitação, né? Que é um procedimento
executivo para se tentar localizar os bens, né? Então, o PPEX, ele prevê algumas medidas para tentar identificar o executado e penhorar o patrimônio do executado antes da propositura da execução, né? E é feito em Portugal perante os agentes de execução, né? De execução, isso. O objetivo é localizar o patrimônio penhorável. Localizado o patrimônio penhorável, você vai converter o procedimento em execução. Caso não seja localizado, você notifica extrajudicialmente para ele pagar, para celebrar, fazer acordo, indicar bens penhoráveis, enfim, você tem um procedimento prévio que também pode evitar o processo judicial. Então, o PEPEX não está previsto no PL, não está, mas pode ser inserido, basta um artigo ali, né, prevendo o procedimento pré-executivo. Então, eu penso que em razão desses argumentos, né, a gente tem, sim, uma vantagem nessa desjudicialização que vai além da cooperação, né? Embora não afaste a cooperação, mas eu penso que o PL vai bem além da cooperação, sabe? Renata, deixa eu aproveitar aqui que o nosso tempo está avançando, eu queria te mais duas questões. Eu lhe convidei para 50 minutos, mas o tempo está passando mais rápido do que eu queria. Eu também falo muito, viu? É fogo. É o seguinte, pegando aí o primeiro ponto, que é o do desafogamento, para tirar as questões do judiciário, tem alguns pontos que eu sei que são polêmicos, mas dá para a gente transferir execução de alimentos, execução fiscal, se envolver título judicial, dá para levar no cumprimento provisório, os cartórios vão poder utilizar meios executórios atípicos, eu vou poder fazer o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, fraude à execução, qual é o limite para o cartório ir? Ou será que eu deveria, nesse primeiro momento, já entrando no último ponto que eu queria tratar com você, ou será que no primeiro momento a gente manda só o pagar a quantia, beabá, do título extrajudicial e resguarda o resto para a jurisdição? Será que esse é o melhor modo ou dar um salto maior já é possível, já nesse primeiro momento? Veja, eu acho que até poderia ser dado esse salto maior, mas eu acho que por todos os problemas que a gente aqui já mencionou hoje, de desconfiança, de novidade, de ver como vai ser, né? Eu acho também, Nilson, que um ponto importante é não depositar essa confiança no PL como se fosse a salvação da execução. O PL ele vai desafogar o judiciário. Isso aí é indiscutível. Para mim, o PL ele tem condição de desafogar o judiciário. Resolver os problemas da execução, a gente depende de outros instrumentos. A exemplo do protesto obrigatório, a exemplo do PEPEX. Né? E de outras medidas aí de vasculhar a vida patrimonial do executado, que é o grande problema da execução. Né? Seja judicial, seja extrajudicial, vai continuar existindo. Mas em relação aos limites da atuação, a gente escreveu até um artigo, eu e Marcos, sobre esse tema. Foi logo quando o PL saiu e eu já mudei muito de ideia, sabe? Porque a gente vai lendo, a gente vai aprofundando e eu já mudei muito de ideia. Mas eu penso que para esse momento inicial, a construção feita pelo PL, ela está mais de acordo com a realidade que a gente já tem hoje. Ela avança em alguns pontos, por exemplo, quando permite que o agente de execução verifique prescrição e decadência. Isso é algo que a gente hoje não faz. Tá? O tabelião de protesto hoje não verifica prescrição e decadência, ele não tem essa competência. O PL prevê essa competência. Eu acho interessante, até porque tem a possibilidade de revisão judicial. Né? Um dos pontos fracos do PL é que ele prevê que não cabe recurso da decisão do juiz, que analisa a decisão. A recorribilidade é outro ponto que absurdo. E sofre muita pancada por isso, não? Isso. Mas veja, uma besteira dá para resolver. Isso é uma coisa que se resolve, né? Que é o mesmo problema da gratuidade, quer dizer, ele analisa a gratuidade, mas, na verdade, ele só defere. O indeferimento depende de apreciação judicial. O deferimento ele pode fazer, mas, em todo caso, é uma decisão judicial. Né? Equivale, desculpe, melhor dizendo, a uma decisão judicial. Eu até acho que o PL avançou pouco em matéria decisória. Por exemplo, os atos que você perguntou, os atos coercitivos, o agente de execução não pode praticar, tem que ser solicitados ao juiz. Né? Então, eu não poderia, por exemplo, aplicar uma medida atípica, teria que pedir ao juiz, né? por ser uma medida coercitiva. Né? Então, eu penso que o ideal é deixar como está. O PL exclui expressamente alguns tipos de procedimentos. Ele exclui, por exemplo, processo envolvendo incapaz,
processo envolvendo a fazenda pública, o réu preso, né, o devedor preso, massa falida. Então, ele faz algumas exclusões. Não fala da dívida de alimentos, o que é uma falha. Então, ou coloca ou tira expressamente. Tem até um parecer que foi apresentado recentemente, que diz, olha, vamos colocar, vamos dizer que expressamente que a execução de alimentos também pode seguir o procedimento do PL, né? Agora, sem a possibilidade de prisão. Quer dizer, tem essas restrições que eu acho que, num primeiro momento, o PL, como ele está, ele avança, mas não tanto. Né? Então, ele é ousado, mas não tanto. No ponto de vista dos limites quanto ao poder decisório desse agente de execução, desse tabelião. Então, eu acho que o PL, como ele está, ele autoriza a execução dos títulos extrajudiciais, mas também dos judiciais. Só que os judiciais só depois do prazo da impugnação. Porque até a impugnação o processo seria judicial. Aí depois da impugnação é que viria, ou sem impugnação, né? Passado o prazo da impugnação é que viria para o cartório. Lembrando que, é um dado importante também, que o PL ele não prevê a remessa dos processos em andamento para os cartórios. Essa remessa vai ser feita a requerimento do exequente. Né? Então, o processo não vai ter uma remessa automática dos processos em andamento para os cartórios. Vai ser de acordo com a vontade do exequente. Só os novos processos é que tramitariam obrigatoriamente perante os cartórios. Então, eu acho que essas limitações que o próprio PL estabelece, com a intervenção judicial para consulta, a intervenção judicial para medida coercitiva, a intervenção judicial para julgar embargo, julgar impugnação, a intervenção judicial em caso de prejuízo, eu acho que, ou seja, colocando o judiciário como última ratio, eu acho que é a que melhor atende. Porque, assim, tirar tudo isso do judiciário, eu acho que é uma facada que é impossível de passar, né? Embora, repito, como eu tenho, assim, estou construindo, né, um pensamento de que é possível o exercício da jurisdição em cartório, eu até penso que isso pode ir além. Mas eu acho que, para esse momento, o PL ele é suficiente, sabe? E aí você perguntou sobre a última pergunta foi sobre... Eu quero sobre todos esses pontos, se poderia ou não. Eu falei da fraude à execução e da desconsideração da personalidade jurídica, alguns incidentes cognitivos que a gente imagina que só quem leva cognição para a execução é o executado, mas às vezes o próprio exequente leva cognição. Basicamente é o seguinte, tem cognição, tem que ir para o judiciário, mas a gente acabou já falando disso, que existe um nível de cognição que pode ser suportado leve. Pelo cartório. Existe uma cognição leve que o próprio PL prevê e que eu acho que pode sim ser delegado, né, ao agente de execução. Mas que isso também pode ser, Nilson. Foi uma pergunta que você fez até por escrito e que até eu lembrei agora para responder. O PL ele não pode ser implementado de uma hora para outra. Vamos, toda execução. Esse é o ponto que eu quero... Pode. Esse daí é um ponto que tem me preocupado muito, sabe? São dois pontos, na verdade. Basicamente é saber se ele vai ser obrigatório facultativo e se vai ser imediato progressivo. Eu quero lhe ouvir, porque você tem mais leitura, mas parou para refletir mais sobre isso, mas eu acho que tem que ser progressivo, e eu não gosto da ideia de já deixar essa progressividade amarrada na lei. Vai ser agora, daqui a tanto tempo. Não, é ideal aqui. Faz agora, testa, dá certo, avalia. Daqui a pouco tem um outro projeto de lei e ele vai avançando, porque tem uma mudança cultural que precisa ser respeitada também. Não é? E um outro ponto, e esse daí é o mais delicado, já caminhando para o fim, para manter aqui mais ou menos o tempo que eu havia mais ou menos combinado, né, com você, que é o quê? Se ele é obrigatório ou facultativo. E aí, antecipando minha posição, quero lhe ouvir, eu não tenho posições ainda tão rígidas quanto a isso, porque eu ainda estou pensando muito, mas eu acho que a facultatividade ajuda. Acho que foi o Sica que falou numa live, se eu não me engano, com o Didier, da ideia de conceber isso como uma porta dentro do sistema de justiça multiportas, que é uma ideia que eu lanço lá na minha tese, analisando a autocomposição. E que isso é muito interessante, porque pode ser que o cartório, e aí eu vejo nesse ponto, ele pode não ser a solução para tudo ou para muitos casos, mas se a pessoa avalia que aquela porta é útil para ela, ela poderá caminhar. E trazer a obrigatoriedade, aí sim você gera uma resistência, existe uma virada cultural que não é rápida, que tem que ser lenta,
existem aprimoramentos, arestas a serem aparadas. Então, é uma evolução que eu acho que deveria ser progressivo e facultativo definitivo. Pode até ser que daqui a uma década a gente avalie a obrigatoriedade, mas no primeiro momento facultativo. Como é que você vê esses dois pontos? Veja, em relação ao primeiro ponto, eu concordo com você totalmente. Eu penso que é um projeto que é uma mudança paradigmática muito grande, que a gente não tem como implementar de uma hora para outra, colocar todos os... Não dá, tem que ter preparo, tem que ter um treinamento. Você vai dizer, poxa, mas você defende que os tabeliães já têm uma estrutura, eles já têm um conhecimento técnico, sim, mas eles têm um conhecimento técnico para lidar com o título executivo, mas não com os atos da execução. Então, a gente precisa de um treinamento a mais para que isso venha a ser incrementado na atividade. Então, sim, precisa ser devagar, precisa ser paulatino, como foi o PJE. Você veja que o PJE, até hoje, ainda não foi implementado 100% no Brasil. Hoje eu visitei o gabinete que eu era assessora do desembargador, dei uma passadinha lá para dar um oi, né? Quando eu cheguei lá, ele me disse, Renata, assumi a corte especial aqui do tribunal, e 50% dos processos eletrônicos, 50% dos processos físicos. Ou seja, ainda tem muito processo físico tramitando, PJE não é 100% no Brasil ainda não. Então, por que a execução tem que ser? Nos cartórios tem que ser 100% de uma hora para outra. Então, eu penso que precisa ter realmente cautela quanto a essa implementação, que não está prevista no PL, mas que existem alguns pareceres, Nilson, defendendo essa progressividade na implementação do projeto. Então, aí eu concordo plenamente. Com relação à obrigatoriedade, a gente tem duas questões, né? A gente tem a questão do embasamento constitucional e legal para que seja obrigatório, e aí, nesse ponto, eu entendo que há, né? Aí é exatamente o ponto que eu considero que evoluir o pensamento, no sentido que, no meu entender, existe respaldo constitucional e legal para, sim, tornar obrigatório um determinado procedimento na via extrajudicial. E aí eu não estou falando só de cartório, tá? Poder por exemplo, pode, mas será que deve? Poder pode, pronto. Primeiro ponto é poder pode. Aí eu vou dar um exemplo de uma outra coisa que tem nada a ver com cartório e que eu tenho também evoluído para achar que pode. Agora, desde que tenha previsão legal. Tem se defendido, por exemplo, Nilson, não sei se todo mundo aqui conhece aquela plataforma consumidor.gov. Não sei se todo mundo já conhece. É parecido com o Reclame Aqui, né? A gente vai lá, tem um problema de consumidor, aí coloca lá na... Aí eu discordo das decisões, vamos lá, né? Então, pronto, algumas decisões têm estabelecido o quê? Que o consumidor, veja só, antes de entrar com a ação judicial, ele é obrigado a usar a plataforma para tentar a solução consensual. Aí eu discordo por quê? Não que eu discorde porque não é possível essa obrigatoriedade, é porque ela hoje não tem previsão. Não há previsão legal para isso. Então, eu penso que se tiver uma lei, Nilson, que estabeleça, olha, é obrigatório o consumidor, o judiciário não aguenta mais essas bobagens aqui, não. Eu não aguento mais essa bobagem aqui, não. Vá tentar resolver amigavelmente. Se não der certo, você vem. Até porque o consumidor.gov, Nilson, é muito rápido também. Agora, é uma situação de urgência, é uma situação que demanda uma tutela de urgência, aí não, aí o judiciário vai estar de portas abertas. Mas se não é, olha, eu já usei, não sei quantas vezes o consumidor.gov, com sucesso, 100% de resultado de sucesso. 100%, e normalmente contra a companhia aérea, que não tem urgência nenhuma. Então, eu entrei lá, tive um problema com companhia, porque, sei lá, passei 3 dias no destino a mais, exemplo. Entrei e eles me compensaram, né? Então, ali você resolve e não judicializa. A gente não pode também pensar que o judiciário, que era o considerado, né, toda essa evolução que a gente tem científica, que demonstra o porquê desse assoberbamento do judiciário, não é porque o judiciário passou a ser, em um dado momento, o judiciário resolve tudo. É o grande ponto de solução dos conflitos ao judiciário. Então, vamos judicializar. E aí, hoje não, a crise já vem de muito tempo, e aí a crise constante, crise persistente, né? E aí a gente fica nessa situação em que, então o judiciário não dá conta, o judiciário é péssimo. Não é isso, é porque realmente não é muito procedimento, é muito processo desnecessário. Eu trabalhei em juizado de relação de consumo, Nilson, e era cada processo ridículo, que eu não sei o que... Por quê? Porque também tem a gratuidade, que é uma outra questão que a gente pode debater depois, que é a gratuidade aleatória, a gratuidade sem motivo, né? Que isso faz com que as pessoas detonem, vão para a justiça por qualquer coisa. Então, esse é um ponto. Para mim, existe
no caso específico do consumidor.gov, hoje não tem respaldo legal. Então, para mim, totalmente equivocadas essas decisões que dizem que a pessoa é obrigada sob pena de extinção do processo. Acho um absurdo. Mas acho que pode vir uma lei que torne obrigatório. Do mesmo jeito, eu entendo que existe respaldo constitucional. E quais são os fundamentos? É exatamente não haver reserva de jurisdição para a execução e exatamente a releitura da inafastabilidade do controle jurisdicional, a releitura do artigo 5º, inciso 35, que, a meu ver, autorizam essa obrigatoriedade. Agora, poder não é necessariamente o mais adequado, é o dever. Então, assim, eu concordo com as tuas ponderações, no sentido de que tornar o procedimento obrigatório neste momento pode trazer mais, digamos, antipatia, não é? Em relação ao procedimento, em relação aos próprios cartórios, né? É preciso que as pessoas primeiro confiem na instituição mais do que já confiam, né? Então, já tem pesquisas que mostram que os cartórios são instituição confiável, mas apesar de confiável, as pessoas ainda falam com muita raiva, achando que é burocrático, achando que é todo mundo milionário, achando que é um absurdo, que é caro, que é isso, que é aquilo. Então, é preciso reconstruir a imagem dos cartórios para que esse passo a passo venha. E aí eu concordo contigo que talvez o momento seja o da facultatividade por esses motivos, mas não pela falta de previsão constitucional ou legal. E aí esse é o ponto, entendeu? E aí talvez, eu coloco um talvez porque eu também ainda não fechei o meu pensamento a respeito dessa questão da obrigatoriedade. Renata, minha amiga, passando já aqui do horário, eu lhe agradeço demais pelo tempo que você destacou. Nós chegamos aqui a ter um grupo volante aqui de perto de 50 alunos. Tenho certeza que o pessoal adorou. Agradeço demais. Foi uma oportunidade, além de a gente voltar a conversar, né? Essa pandemia nos distanciou dos eventos acadêmicos, mas muitíssimo obrigado por participar, por aceitar o convite. Deixo aí agora o tempo para você fazer suas palavras finais e fica aqui o meu abraço a você e ao Marco. Ô, amigo, eu que agradeço. Assim, eu acho que quem é docente, quem atua na área acadêmica, gosta disso, né? A gente gosta de participar, de conversar, de debater. Eu acho que nos debates a gente sempre aprende algo a mais, né? Aprendi com você hoje aqui também, acrescentei novos argumentos, né? Aqueles que eu tenho defendido, e ponderações também em relação a alguns pontos, porque assim, a gente vai ouvindo, né, outros pensamentos, outras opiniões a respeito do tema, e a gente tem que refletir. Eu estava conversando isso com Flávia essa semana, eu disse, Flávia, a gente tem que se autorizar, mudar de ideia o tempo todo, porque isso é academia, é estudar, evoluir, refluir, ir para frente e para trás. Então, eu acho que essas reflexões, estar com pessoas estudiosas e capacitadas, como é o seu caso, só fazem incrementar o nosso estudo e fazer com que a gente leve adiante também aquilo que eu aprendi com você aqui. Então, na verdade, eu agradeço a oportunidade, agradeço a todos e a todas que estiveram aí conosco e fico totalmente à disposição para outras vezes, para participar outras vezes, falar sobre outros temas, ou sobre esse tema de novo, né? Quando as coisas evoluem. Depois eu mando para você também, Nilson. Eu tenho um bocado de material. Tenho nota da AMB, nota da OAB. Aquela nota da AMB foi horrível, super mal feita. Foi a pior de todas. Dá para fazer um tópico 2 aqui, só com esse material, mas é isso. Mas enfim, Renata, é isso. Então, só agradecer. Obrigado. Um abração mesmo, viu? Um abração e a gente volta a se encontrar aí nas academias, nos congressos. Se Deus quiser, as coisas vão começar a voltar ao normal. Um abração, meu amigo. Se Deus quiser. Um abraço. Tchau, tchau, gente. Até uma próxima. Boa noite.